TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. As dores da alma. O livro destina-se à procura do autoaperfeiçoamento através do conhecimento do inconsciente, libertando-nos de qualquer crítica e/ou perseguição a nós próprios ou aos outros. Mostra-nos a nossa responsabilidade perante as atitudes autodestrutivas que temos. As dores da alma são os 7 pecados capitais. O livro está dividido em 21 capítulos e cada um deles é dedicado a cada um destes pecados. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações e mentes. Na semana passada, a nossa Rosarinho falou-nos sobre a doutrina espírita, os seus pilares, como Consolador Prometido. E um dos itens que ela nos falou foi justamente sobre a possibilidade de comunicação do mundo espiritual, a comunicabilidade, a intercessão dos espíritos na matéria, a influência em nossos pensamentos e em nossas ações. Hoje, vamos um pouco mais além disso. Se o rato nos deixar. Sim. E vamos falar sobre ação terapêutica dos benfeitores nas doenças. Ação terapêutica podemos aqui definir não só como cura, como também amenizar a dor. O maior curador do corpo e do espírito foi Jesus. E ele curava, seja com a imposição das mãos, seja com um comando oral, seja através da saliva e do lodo. Grande parte da população é beneficiada pela cura e nem se apercebe. É beneficiada pela espiritualidade e nem se apercebe. Mas como se processa essa ação terapêutica? Como os benfeitores agem? É o que vamos tentar aqui estudar. Primeiro, vamos começar trazendo uma leitura do Evangelho, a passagem da mulher hemorroíça, que nos diz assim: certa mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e declarou a causa de lhe tocar. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Primeiramente, nessa época, podemos verificar a coragem dessa mulher para se aproximar de Jesus, as barreiras que ela teve que transpor. Porque, naquela época, uma doença prolongada era considerada como um castigo divino, excluída da sociedade. O fluxo feminino era dito no Levítico que alguém que lhe tocasse era considerado imundo, que havia que esperar os 7 dias. Isso é dito no Levítico. Portanto, para ela ultrapassar essa barreira e acreditar, né, a fé que fez ela se movimentar já foi um grande passo. 12 anos. Nós só buscamos a cura quando nos cansamos do mal. Isso acontece com todos nós e com o mundo. Quando se cansa da violência, quando se cansa de sofrer, é que busca uma cura, porque se cansa.
Outra coisa que vemos aqui, ela foi em busca de Jesus e lhe tocou nas vestes. Na parte de baixo, ela caída, na parte de baixo ela tocou simplesmente nas vestes. Nós sabemos, mesmo pela psicometria, que as nossas vibrações, a nossa energia fica impregnada no local, nos objetos, também na roupa. E ela tocou como que buscando algo mais diferente do resto da multidão. Por isso que Jesus sentiu algo de diferente. Será que nós fazemos parte da multidão? Porque não basta fazer parte da multidão, é preciso sentir Jesus, sentir a sua energia, buscar a sua energia. Então, muitos de nós, aquela multidão o admirava, o assistia, o estudava, mas o buscar, o ser tocado pelas suas lições, quão poucos de nós ainda conseguimos. Mas ela conseguiu e ele sentiu essa diferença. Sentiu que alguém o buscou, o tocou de forma diferente. Ela tentou ocultar-se porque aquilo era vergonhoso para aquela sociedade da época. E ela trêmula, porque nervosa por ter que se expor, teve a coragem de falar. E Jesus, para justamente aplacar o alvilte, a humilhação, se dirige a ela como filha. Em nenhum momento mais ele disse dessa forma a ninguém, fazendo um contato afetivo, um carinho de pai. E quando ele fala, a tua fé te salvou, mostra claramente que a cura vem de dentro para fora. Portanto, é isso que vamos ver nos próximos slides, nos estudos de casos que vamos iniciar. Primeiro, vamos fazer um estudo de casos através de todos os recursos disponíveis na ação terapêutica, seja através da água fluidificada, da música, da oração, do passe, seja através do evangelho no lar, na casa espírita, durante o sono, que muitas curas se procedem, reuniões mediúnicas e reuniões de desobsessão, e depois as considerações finais sobre alguns desses recursos e a verdadeira cura, sobre o papel dos benfeitores e do paciente. Portanto, iniciando o estudo de casos, trazemos aqui, das histórias que eu sempre repito, do livro Ação e Reação, para mim das obras que mais me toca, de André Luiz, que foi médico quando encarnado e continuou seu estudo na espiritualidade e nos trouxe livros belíssimos que são estudados pela Associação Médica Espírita. Então, neste primeiro caso, nós temos como sintomatologia uma senhora com uma ameaça de parada cardíaca. Ela mora somente, ela e o filho, num casebre distante da cidade e distante de qualquer vizinhança, portanto, sem qualquer ajuda próxima que se valesse de um encarnado. A espiritualidade é avisada por aqueles que têm contato com ela, pelo seu anjo guardião, e a espiritualidade acorre até o casebre para tentar ajudar. Justamente ela com essa doença, o filho com idiotia, e com uma razão de ser. Há um resgate ali kármico, um débito, né? Onde, através daquele corpo, onde se encontra aquele jovem, ele fica, então, por um tempo, como que limpando, expurgando qualquer fluidos negativos de encarnações passadas, pois que eles foram nobres e se excederam muito nas suas decisões e fazendo outras pessoas sofrerem. E ela como cúmplice dele. Então, vieram, como mãe e filho nessa encarnação. Esse, então, a causa de toda, o drama na atual existência. Portanto, uma cumplicidade na criminalidade durante séculos e prisioneiros, então, perigosos. Qual é, então, a ação terapêutica? Pois que
aquele jovem tinha que permanecer encarnado e aquela senhora não podia desencarnar. Então a espiritualidade acorre e a primeira ação que eles tomam, verificam a água que está em cima da mesa, numa cumbuca. Então eles começam a dar passe nela, e principalmente aqui na glote, para que ela sentisse sede. E envolvem a água em fluidos benéficos para que ela vá, tenha sede e tome daquela água. Ministram isso, mesmo assim não é ainda o suficiente. Então, o que eles fazem? Retiram ela do casebre, em sono, e levam seu espírito para a natureza, lá fora, nas árvores. E aí vemos que os benfeitores se comunicam com outros planos também através da oração. Então, através da oração, eles oram, rogam a ajuda de outros benfeitores especialistas nos recursos da natureza, na manipulação dos recursos naturais. Então, esses benfeitores acorrem e começam a dar passe, a ministrar os recursos da natureza, para que então envolva todo ali o centro cardíaco, o centro cardíaco, a válvula mitral, e conseguem então desbloquear a circulação, conseguem ajudar ali aquele coração. Então, o que eles usaram? A água fluidificada, o passe, a oração, os fluidos da natureza, e tudo apenas com os desencarnados. Então, é possível o auxílio, não estamos sozinhos, mesmo aqueles dois espíritos, distante de tudo, não estavam sozinhos. Para quem ainda acredita que possamos estar sozinhos sem ajuda espiritual. No outro caso, isso em Missionários da Luz, um senhor com um acidente vascular cerebral, e a sua mãe, então, pede ajuda, e aí que está os nossos entes queridos que podem pedir por nós, interceder por nós, junto aos benfeitores. Então, acorre a Silas, a André Luiz, para que ajude o seu filho, pois que ele não podia desencarnar naquele momento por ter ainda assuntos pendentes na Terra. Então, os benfeitores seguem então para a casa desse senhor, e durante o sono, mais uma vez, esse senhor se desprende e eles falam com ele que toda ajuda, a prece que ele faça vai ajudar muito para que ele mesmo se recupere. Só que eles vão precisar de um médium encarnado. Então, eles vão tentar buscar um médium que esteja em sono na região. Então, é muito comum equipas socorristas responsáveis por cada região, por cada concelho, e vão buscar um médium que esteja em condições de ajudar. E então, eles pegam justamente do fluido, do ectoplasma desse médium para ajudar na recuperação do doente. E nessa única noite, conseguem então uma moratória de 5 meses, conseguem fazer com que evitem o acidente vascular cerebral e aquele senhor consiga sobreviver, aguente mais 5 meses. Portanto, o que eles usaram aqui? Primeira observação, que durante o sono, como os benfeitores aqui indicam, há mais facilidade para uma ajuda espiritual, e é justamente à noite que ocorrem alguns fenômenos mais desastrosos da saúde. Então, justamente a oração de um familiar querido, uma ajuda mental da própria vítima, que intensifica, então, o desejo de cura, os passes, e ele descreve aqui a forma como ele deu o passe, nessa narrativa, e o médium, então, encarnado, emancipado, durante o sono. Então, foi aqui preciso desencarnados e um encarnado para ajudar. Depois, o próximo caso. Da obra Lindos Casos, de Dr. Bezerra. Também mantenho essa história, já contei aqui uma vez, e trouxe outra para acrescentar, que foi um menino que morava numa área rural, uma área agrícola, onde o transporte era difícil, então o transporte passava em horas fixas durante o dia, algumas vezes durante o dia. Ele, durante a noite, é picado pelo escorpião. O veneno começa a se espalhar, ele começa a ter febre alta, o médico da aldeia é chamado e ele tenta de tudo, mas diz, olha, não tenho mais nada que fazer, ele tem que ser levado para o hospital o quanto antes, ter um antídoto.
mas ele está muito mal, portanto, orem. Busquem ajuda na vossa crença, busquem ajuda no vosso Deus. Foi o que o médico então fala. Isso era às 3 horas da manhã. O transporte, né, o autocarro era só às 11 da manhã, eles não tinham transporte próprio, portanto, o que eles fizeram? Eles então oraram. A doutor Bezerra de Menezes colocaram uma água para fluidificar e ficaram orando durante 1 hora, pouco mais de 1 hora. Essa água foi ficando gaseificada e um pouco amarelada. Depois eles deram para a criança. Depois de mais 1 hora, a criança acorda, já refeita, sem a febre e com apetite. Eles chamam o médico novamente e aí o médico, surpreso, verifica que o menino já estava bom. Ele tinha suado muito e fez que aquela água que ele tomou, logo após a água, ele transpirou muito e fez com que saísse todo o veneno do escorpião. Então, esse foi um dos casos muito bonitos e que mais me impressionou e que mantenho aqui. Um outro caso foi de um rapaz que ele teve uma primeira luxação e que depois disso começou a ser frequente na região do braço direito, no úmero, e que era sempre necessário uma redução. E ele sofria muito de colocar, deslocou o braço e ter que colocar o braço no lugar, ele sofria muito. E mais nessa época, e sem os recursos mais melhores para que pudesse ajudá-lo, ele sofria muito com isso. Então, enquanto foram buscar certa noite o médico, ele ficou na cama segurando assim o braço e começou a orar e lembrou de Dr. Bezerra, lembrou do que haviam falado a ele de Dr. Bezerra. E começou a orar, quem sabe ele, médico, poderia me ajudar. E foi assim, nesses pensamentos, e ele orando, ele vibrando, ele desejando intensamente a cura, só pela oração, ele escutou um barulho como se fosse de uma rolha de uma garrafa e sentiu alguma coisa no braço. Quer dizer, ele sentiu aquele barulho como se fosse um clac e sentiu, então, o braço já melhor. Então, ele se mexeu. Eu falei, mas como pode? Isso aqui é super dolorido, como é que pode ter voltado ao lugar sozinho? Então, ele orou agradecendo muito. E uma coisa que podemos aqui observar é que, no caso anterior, por exemplo, as dores foram amenizadas para continuar, todo o sofrimento em volta não é retirado, depende muito a cura das causas. Nos 2 casos anteriores, nós vimos débitos, resgates kármicos. Nestes casos aqui, são coisas pontuais e que nós vamos ver mais à frente justamente sobre isso. Então, essas curas são mais fáceis de proceder, ali não tem a ver com necessariamente débitos do passado, e são mais fáceis. É uma picada de escorpião, é alguma coisa de um contingente, de um contexto, seja de um local, de um país. E vamos ver essa diferença mais à frente em outros slides. Em outro caso, e esse foi trazido pela doutora Marlene, na obra O Passe como Cura Magnética, foi por um dos médicos no Boletim Médico Espírita, onde um rapaz, um jovem, ele já no seu 4º dia de nascimento foi detectado, depois de muitos vômitos incoercíveis, que ele só tinha uma parte do intestino. Então, ele sofria de peritonite, teve várias internações, várias cirurgias, e aos 13 anos, teve mais ainda cirurgias. E dessa última vez que foi internado, ele se mostrava resistente aos antibióticos, e sejam quais forem os antibióticos. Ele apresentava um quadro de anemia e já estava desenganado pelos médicos, quando então a família ocorre à Casa Espírita, no Rio Grande do Sul, na Associação Médica Espírita, para que fosse dado o passe no hospital. Aqui um caso, se tratava de um resgate também kármico. Ele traficava escravos. E justamente esses irmãos, eles quiseram
se vingar dele nessa atual encarnação e manipulava então justamente as energias que adulteravam a composição química dos antibióticos para que não fizesse efeito no corpo do rapaz. Então, conseguiam fazer isso por quê? Porque estava estabelecida aquela sintonia, havia um compromisso kármico entre aqueles espíritos, né? Entre o doente e esses espíritos que não se conformavam, não o perdoavam, né? Quando ele traficava-os. Então, quando foi a equipa de passistas da AME, eles então ministraram os passes no hospital, pediram autorização para isso, tratavam com água fluidificada, a família foi pedida, a família para que fosse à casa espírita, participasse das reuniões, das reuniões de palestras, enquanto isso havia também reuniões de desobsessão, onde o nome dele era colocado. Então foi dada toda a orientação, o apoio à família. Depois de 15 dias que havia começado o tratamento espiritual, ele apresenta melhoras a ponto de sair, de ter alta, né? Ele continuou o tratamento, mesmo apresentando, os médicos não conseguiam entender o porquê daquela rápida melhora. Ele continuou o tratamento depois na casa espírita, ainda por muito tempo, e continua até hoje, né, na casa espírita, mesmo não sendo um trabalhador, mas frequentando. Então, ele ficou ainda durante um bom tempo o tratamento e depois continuou como frequentador, né? Por quê? Não é porque decorre a melhora rápida que não devemos continuar, né, num tratamento e continuar a nossa própria cura interior, né, do que é a verdadeira causa das doenças, de grande parte das doenças. Depois, neste outro caso, no livro Ação e Reação, é um caso de 2 irmãos que, devido a problemas de herança, problemas familiares, né, um irmão assassina os outros 2 irmãos, e depois na espiritualidade, naturalmente que esses 2 irmãos que desencarnam não perdoam com facilidade e querem revidar. Os benfeitores se aproximam e tudo que muito ajuda nesse momento é justamente a compreensão da dor, o diálogo, a sinceridade dos benfeitores, onde neste caso o benfeitor abre o seu coração e fala dele mesmo, das suas próprias imperfeições e o que ele ainda precisa fazer para também se recompor diante da providência divina. Então, o que ele precisa ainda resgatar? Então, isso faz com que ele fique próximo, né, dos benfeitores, mostrando que não existem nem anjos nem demônios. Existem, sim, momentos em que estamos menos bem, que estamos doentes, seja do corpo ou da alma. Então, esse entendimento foi importante para uma aproximação. E logo em seguida, como um dos espíritos em sofrimento, tem grande sensibilidade para a música, o benfeitor intui um pianista para tocar a Sexta Sinfonia de Beethoven, a pastoral. E isso vai como um bálsamo, né, na alma daquele ser. Então, a música, como muitas vezes falamos, que cantar é orar 2 vezes. A música prepara o ambiente porque nós precisamos de algo onde nos focar, que nos conduza à oração, que nos conduza a um ambiente interior tranquilizador, propício, para entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior. Então, aqui neste caso, foi também com só apenas desencarnados e através do diálogo e da música. Um outro caso, na obra Saúde e Espiritismo, o Dr. João Luiz da Silva, psiquiatra, homeopata, tratava pela quiliangrafia, né, a máquina Kirlian, criada por Sam Love Kirlian no início do século passado, e
ou seja, ela tira foto da aura humana, apenas da aura humana. Então, apenas com o polegar, e que vamos mostrar fotos a seguir, conseguimos ver que pela energia, né, do polegar, se nós temos a nossa aura numa energia contínua, numa coloração neutra ou doente, onde se mostra realmente uma intervenção, seja de uma obsessão ou algo doente no nosso próprio corpo, né? Então, isso é detectado. Então, nesse caso, é uma mulher de 25 anos, né, que cai em depressão. Ela se sente cansada pela vida, se sente irritada, desleixada e se apresenta, quando chega no seu consultório, fala desconexa, já afastada da religião, não ouve os familiares. No início, ela tem um problema no seio familiar, o casal, que resolve, então, se separar, ou quando ela descobre, então, que o marido comete o adultério, então ela cai em profunda depressão. No entanto, conforme o médico psiquiatra vai abordando o caso, ele vai mostrando que muito começou com seus próprios pensamentos, ou seja, tudo começou com uma auto-obsessão. Quando ela começa, antes mesmo de ir para a separação, ela começa a pensar coisas negativas, a querer se desfazer, né, do seio familiar, e depois se envolve com outras relações que ainda comprometem ainda mais. E isso abre um campo, uma brecha. Ela se sente culpada por não conseguir cuidar da família e abre uma brecha em seu coração, em seu pensamento. E aí sim ela atrai a obsessão de fora. Então começa primeiro com uma auto-obsessão. É um caso bem, bem longo, onde eu só estou aqui falando muito resumidamente. E ele verifica que aqui o marido e tanto a mãe, há uma relação de obsessão entre encarnados, porque a forma como ele a trata, né, a forma como a mãe também pressionava para que ela permanecesse casada, mesmo estando infeliz. Havia toda uma relação doentia, então que o psiquiatra teve que acompanhar, e como ela era católica, profundamente católica, teve que falar na linguagem dela, ou seja, com a água benta, não com a água frutificada, mas a água benta, lendo o Evangelho, indo, então, a sua própria religião, frequentando a sua religião, para que ela repusesse energeticamente os seus centros de força, porque ele havia identificado isso pela máquina Killian, pela foto Killian, que a sua aura não estava bem. Depois desse tratamento, ela seguindo, né, esse aconselhamento dele, orando ao seu anjo de guarda, né, indo à igreja como ela gostava de ir, tomando aquela água fluidificada, aos poucos ela foi se acalmando. E depois, hoje, ela permanece casada, já com 3 filhos, e tudo normalizou. Houve, então, um entendimento. Então, foi um tratamento baseado na oração, na água fluidificada, a própria ligação com a religião, para que ela se recompusesse, e a própria quiliografia, que ajudou aqui também a analisar o caso. Eu falei muito rapidamente, porque o caso é longo, mas é só para nos apercebermos dos casos complexos, como também podem ser tratados. Nesses outros 2 exemplos, na obra Entre a Terra e o Céu e os Mensageiros, nessa primeira obra, lindíssima, que nos toca muito ao coração, que vem de encontro falando de uma família, e o próprio livro começa com uma oração, e toda a ajuda espiritual que despoleta a partir dessa oração, e depois termina com uma oração. Durante a narrativa, a espiritualidade está a tratar de um caso de uma senhora com cancro. Então, o que eles fazem? Leva, durante o sono, ela desprendida do corpo, à beira-mar. E aí os benfeitores dizem que o oceano é como um reservatório de forças. Na obra de interferência, no tecido sutil da alma, ou seja, no corpo espiritual, no perispírito, é possível maravilhas, com a prece facilitando a intervenção,
subordinado à lei que nos rege, angariará apenas o reconforto. Então, ela, como orava muito, isso facilitava muito a aproximação dos benfeitores. Só que eles levavam vários pacientes, quando eles estavam nessa narrativa, eles levavam várias almas, né, desprendidas durante o sono, à beira-mar, para se recomporem, devido à força da natureza. E neste caso, eles iriam apenas reconfortá-la, porque ainda não estava na hora da cura efetiva, ela ainda não estava preparada para essa cura efetiva. Mas era possível amenizar essa dor. No caso seguinte dos mensageiros, mostra justamente o que ocorre no Evangelho no Lar, uma família onde a criança, a menina, vai abrir, né, o Evangelho, e que acha que abre ao acaso, mas na verdade é um dos benfeitores, é o Isidoro, que ajuda a escolher a página do Evangelho. E depois a mãe, né, ela é intuída, né, um dos benfeitores coloca a mão em sua destra e intui para a interpretação do Evangelho. E há vários benfeitores presentes, sentados, acompanhando a narrativa. Portanto, nós, como falou Rosarinho na semana passada, né, sobre a influência dos espíritos, nós somos muito acompanhados. Há uma nuvem de testemunhas, como diz Emmanuel, né? Como não temos o nosso sexto sentido, né, tão desenvolvido, alguns detectam, outros já não detectam com mais facilidade, a não ser que nós desenvolvamos o próprio coração para sentir, né, essa presença, mas que existe e que é narrada por médiuns e por estas obras. Esses foram os estudos de casos. Agora, para vermos algumas considerações sobre alguns dos recursos que foram aqui utilizados, para conhecermos um pouco mais, vamos lembrar que o passe, já Jesus o ministrava. Ele já impunha as mãos para a cura de muitos doentes. Nós vimos na obra Nosso Lar, né, um dos benfeitores ministrando o passe em André Luiz para amenizar a sua dor. Nós vimos numa obra também, num filme do Edifício Joelma, o como alguns espíritos também estão mais preparados que outros e uns recebem melhor do que outros a própria energia, conforme está o nosso copo virado para cima ou não. É do que também depende, né, a recepção desse benefício. Portanto, para resumirmos um pouco o passe, esclarecermos um pouco o passe, onde trabalhamos com o fluido vital, onde trabalhamos com ectoplasma, quando são efeitos físicos, a cura. A substância fluídica, ela produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração, em razão da sua tenacidade, sua sutileza, age diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que o podem fazer as moléculas mais grosseiras da matéria, ou seja, age primeiro no corpo espiritual para depois agir por consequência no corpo material. Como nos diz Mesmer, não podemos considerar a cura pelo magnetismo sem considerar as causas morais e físicas. Amit Goswami também nos diz que temos vários corpos, né, espirituais, o corpo astral, né, o corpo perispiritual, e que um deles pode adoecer e contaminar o outro até atingir mesmo o físico, como também pode parar e nem atingir o físico. Portanto, aqui, nessas figuras, mostramos esses vários corpos e o que nós nos focamos no momento do passe, que é justamente o equilíbrio dos centros de forças. Então, como aqui representados, o centro de força coronário, né, que depois o chakra frontal. Então, o coronário, né, que pela sensibilização pelas energias solares, sensibilização do espírito, o frontal, a inteligência, a visão. Logo a seguir, o laríngeo, a tireoide, a comunicação, a fala. Depois o cardíaco, né, onde
os sentimentos, né, onde é gerido pelos sentimentos. Depois, aqui ele fala como o umbilical, mas o gástrico e todo o aparelho digestivo. Depois, o centro de força básico, genésico ou esplênico também chamado. Ou seja, temos os vários centros de força ligados aos nossos órgãos, onde no passe haverá o equilíbrio dos centros de força, expandindo essa luz então para todos os órgãos. Então, isso é o que se constitui então a cura pelo passe. Aqui vemos a máquina Killian, e onde vemos o que na AME é tratado, que a saúde do corpo, a saúde, né, do ser humano, é uma medicina integral, que é biopsicossocioespiritual, gerida por uma lei de causa e efeito. E como nos diz Emmanuel, a saúde é a perfeita harmonia da alma, ou seja, não é apenas o corpo, é também a alma, é o bem-estar geral, integral. A máquina Killian aqui, como nós falamos anteriormente no estudo de um dos casos, mostramos aqui como é que seria essa foto do polegar. Ela, do lado esquerdo, estando doente, e do lado direito, harmonizada. Também fizeram experiências com a folha, tirando um pedaço de folha e tirando a foto na máquina Killian, e vemos que, mesmo na natureza, todos os seres orgânicos mantêm essa aura. Então, consegue registrar que havia ali, né? Então, a pessoa que sente, por exemplo, quando é amputada a perna, continua a senti-la, é porque realmente, espiritualmente, existe ela ali. Né? Então, mesmo que fisicamente na matéria, não a sinta. O Dr. Oz, no livro Curar com o Coração, ele fala das diversas terapias e ele diz assim: eu só faço parte de uma delas, sou cirurgião, tremendamente materialista, mas na minha clínica, ele diz, eu faço estudo dos vários tipos de medicina que podem me ajudar. Então, ele fala do estudo da oração que eles fizeram, com a com a máquina Killian, com o passe, com a musicoterapia, e ele fala sobre tudo isso. E ele diz assim, como médico eu tenho que estar aberto a tudo e atento a tudo que pode ajudar na recuperação do doente. Então, ele diz também ele tem um capítulo falando também sobre a máquina Killian e sobre essa energia que é captada, né? E que é interessante, isso para poder trazer os estudos que há lá fora. A água, Jesus já curava, né, com lodo e com a saliva. Os recursos da água, e no nosso lar nós vemos a importância da música e da água, porque temos o bosque das águas no nosso lar, né, essa cidade, essa colônia espiritual fundada por portugueses. E temos a música como harmonizadora do ambiente. E na água, por essas narrativas, por estas obras no nosso lar e entre a terra e o céu, nós vemos o quão ela nos beneficia. Sabemos que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio no nosso lar. Há repartições no Ministério do Auxílio à manipulação da água pura com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. O mar equilibra a moradia planetária. Novamente voltando aqui a citar o mar. A água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. A água carrega as expressões da nossa vida mental e o mar é a fonte inesgotável de fluidos reconfortantes para enfermos, encarnados e desencarnados. E está aqui o porquê utilizamos a água. E porque vemos ela em vários estudos de casos. E não só. Nessa obra, Vida Secreta da Água, nós vemos essa experiência interessante na verdade, ele é um jornalista e pesquisador japonês, onde ele, por um critério de congelamento da água e depois uma máquina potente, uma lente potente, consegue tirar essas fotografias com estas formas sobre diferentes ambientes. Então, nesta primeira, a gente vê o formato das moléculas da água, esse cristal lindíssimo, após uma oração.
No segundo, nós vemos ela quando ele coletou no rio poluído. Na terceira foto, vemos a água sob a música heavy metal. De baixo, embaixo, à esquerda, vemos esse cristal lindíssimo num rio cristalino, numa época de uma primavera. A seguir, vemos esse cristal de água sob a música de meditação. E vemos esses vários formatos diferentes. Portanto, olha o que a experiência também nos mostra, né, do efeito dos nossos pensamentos, do ambiente, na água, né, o que uma oração faz. Então, mostrando então esses efeitos, explicando, vindo de encontro àqueles estudos de casos. Falando sobre a oração, Jesus nos mostrou a sua necessidade. Ele, um espírito de escola, né, poderia conversar assim, ele mostrou a necessidade da oração no momento mais aflitivo, no momento que era necessário maior vigilância. Ele nos deu exemplo do que fazermos e de recorrermos à oração. Então, no livro Ação e Reação, nos diz assim que a oração ela poderá não modificar o curso das leis, mas renova-nos o modo de ser, de pensar, de sentir o mundo, de dar-nos forças para continuarmos a caminhar, de vermos uma solução, de nos acalmarmos. Além da aproximação com os benfeitores que nos presidem os passos, a sintonia com a espiritualidade. Em Missionários da Luz nos diz assim que em cada ângulo da parede, em cada objeto isolado, havia vibrações de paz. Eles narrando um local de orações. Como dizíamos há pouco, falamos das vestes de Jesus, o local fica impregnado de oração, né? Por isso que deixamos também reservada aquela sala de passe, só para os momentos de passe, para que então fique preservado o ambiente. Mostramos essas fotos porque a oração faz com que nos recolhamos ao nosso mundo interior, né? A buscarmos e abrirmos o nosso coração. Falando agora sobre os benfeitores e nós como pacientes, todos nós somos necessitados, todos nós estamos aqui para aprender. Como é que é a ação dos benfeitores? Quais são os fatores? Como é que eles podem nos ajudar? Por que eles podem intervir, ora sim, ora não? É contado muito, o passado dita o quando será a cura efetiva. O nosso merecimento indica o quando e como será essa cura. Portanto, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que nos diz assim: é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Quem vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? É por isso que os benfeitores nos ajudam, nos amparam, pela caridade, pelo aprendizado, para nos ver bem. Claro, respeitando as leis que nos regem de ação e reação, mas o quanto puderem, eles vão amparar, respeitando a ação e reação e o livre-arbítrio. Porque, naturalmente, aquele paciente que não quer a cura, não vai realmente conseguir. Aquele que se compraz no álcool, no fumo, ou no excessos de toda a ordem, seja de cunho físico, de cunho moral. Precisamos nós, como a mulher hemorroíça, temos essa vontade, esse buscar ou nos cansarmos do mal. E aí sim, essa cura pode ser efetivada. É quando determina o desfecho. Né? O desfecho de um longo caminho de aprendizagem. Isso é o que significa a cura. Quando realmente aprendemos, quando realmente acabamos de expurgar aquela doença, aquele débito. Então, eles podem sim intervir. Quem vai julgar?
Depois, no capítulo 16, nos diz assim: quando Deus vos aflige com uma prova, sempre coloca uma consolação ao lado da prova maior. Como naquele casebre, eles não estavam sozinhos. Que consolo é saber disso, que não estamos sozinhos. Que existe um consolo ao lado de todas as provas. Precisamos estar em sintonia para escutar e entender a resposta da espiritualidade, as respostas de Deus. No programa da Odisseia de Sobreviventes mostra isso, que muitos dos sobreviventes em mar, de desastres, e que ficam, né, à deriva, no mar, ou, se não fosse a confiança, a fé deles em buscar e se acalmar, eles não conseguiriam sobreviver. Eu trouxe aqui um exemplo da vida de Pi. É um filme simbólico, mas pela simbologia eu acho que conseguiria expressar isso. Para mim aqui, nessa história, achei bonito primeiro porque ele no início do filme ele lia em todas as religiões, porque ele via Deus em todas as religiões, ele tinha essa sensibilidade, via Deus em todas as religiões. O tigre poderia estar aqui representado como aquele remédio amargo, mal necessário, porque enquanto havia ali o tigre, ele não dormia, mantinha-o atento. Quantas doenças são necessárias para aplacar, né, os nossos excessos? Né? Então, quantos que têm problema no estômago, para que ele justamente não vá se exceder na bebida, não vá se exceder. E quando ele dominar o instinto, aí sim vai estar curado. E aí também o problema gástrico fica curado. No filme também mostra uma ilha, como se fosse um ponto de repouso, de descanso, mas que não pode se acomodar ali, tem que continuar a caminhada. Essa é a interpretação que eu vejo e que consigo trazer como exemplo aqui, apenas para ilustrar, para expressar o que eu queria. Portanto, a ação do paciente. Grande parte da cura pertence a nós. Dizem os benfeitores que 70% é a nossa parte. E quando então a mulher hemorroíça buscou isso, e ele diz, foi a tua fé que te curou, foi você que se curou. A cura vem de dentro para fora. O buscar e achareis, ele já mostra justamente que somos nós que buscamos, nós conquistamos, depois de um longo aprendizado. É fazermos a nossa parte. E quando vemos que não conseguimos, continuamos a tentar. E perguntamos, será que estou fazendo todo o possível? Estou fazendo a minha parte? E é continuar a tentar. Nestas obras, Alma da Matéria, da doutora Marlene, a outra já havia citado, Quem Ama Não Adoece, todas elas vêm de encontro a essa mesma coisa que aqui coloco. E que a doutora Marlene coloca aqui em palavras. Que toda cura, seja ela a nível orgânico, psicológico, mental ou espiritual, na verdade é uma autocura. O médico e o médium são meros instrumentos, corroborando com o que já havia dito acima, a nossa parte, de buscarmos esses recursos, de acreditarmos. Como o próprio Hahnemann nos diz no Evangelho, aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. E estamos aqui encarnados para isso, para esse aprendizado, para buscarmos a nossa cura e esse aprendizado. E é aguardar o tempo, no tempo certo que vem essa cura, com a fé, com o merecimento e com a permissão do alto. São esses os ingredientes, basicamente. Portanto, na Revista Espírita nos diz assim, que quando o mal exige a reparação de órgãos alterados,
Necessariamente a cura é lenta e requer uma ação contínua e um fluido de qualidade especial. Quando se trata da expulsão de um mau fluido, ela pode ser rápida e mesmo instantânea. Vocês se lembram dos estudos de casos? E falei que ia citar aqui novamente nesse slide. Nos estudos de casos haviam os resgates kármicos. Esses eram mais difíceis de se curar e demandavam mais tempo. Aquele rapaz da internação, da peritonite, ele teve um grande no início, aquela cura que lhe deu alta, mas depois continuou em tratamento. A mordida de escorpião foi instantânea. Então depende muito se o órgão foi afetado, se o perispírito foi vincado pelas nossas ações do passado, a cura se procede de forma mais lenta, porque são aqueles vários corpos espirituais que podem ter sido contaminados. Outros mais leves, a cura é mais rápida, é um mau fluido que é só expurgar ali no corpo físico, como foi aquele outro caso. Para entendermos um pouco sobre essa questão do tempo e considerarmos a fé, o merecimento e a permissão do alto. A cura física dependerá então do tipo e do grau da doença. Dependerá da participação, da crença e do merecimento. E se não for possível a cura, poderá ser a melhora da vida, de qualidade de vida. Poderá ser amenizar, fortalecer, que é um grande conforto. Partindo para a conclusão. Portanto, temos tudo isso que nós falamos é estudado por estes vários cientistas sobre a cura, sobre a medicina integral, a cura também do espírito. Ou seja, que é defendida por cientistas do nosso tempo que admitem a presença de uma estrutura imaterial no ser humano. Essa ação terapêutica. A fé inabalável, como nos diz Kardec, é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé, como citada no início desta apresentação, que pode transpor barreiras, pode transpor montanhas e a nossa cura. Então, todos estes cientistas aqui mostrados. Como exemplo, agradecendo então a esses benfeitores amigos, essa ação terapêutica que dispensam a todos nós durante o sono, como vocês viram, lembrem-se, ao dormir, a oração, para que possamos estabelecer uma sintonia e, quem sabe, a cura de aflições, ou o diálogo, ou mesmo amenizar e o consolo. Então, a essa oração amizade, agradecendo à espiritualidade amiga, pela paciência para conosco, pelo carinho que dispensam. Espero ter ajudado a trazer o esclarecimento. Ser louvado, Jesus, pela criatura boa que me escora no caminho, estendendo-me paz, reconforto e carinho, toda vez que me encontra, auxilia ou perdoa. Santifica na terra o ouvido que me escuta, sem espalhar a queixas e aflições que faço, nos erros que cometo, passo a passo, nos meus dias de mágoa, de sombra e luta. Reclama de esplendor para a glória celeste, a mão cuja bondade em júbilo proclamo, que me socorre e ampara, aqueles que mais amo no refúgio do lar que me fizeste. Agradeço, Senhor. Maria Dolores. Agradeço pela paciência com que estiveram me ouvir, pela oportunidade que tenho aqui deste aprendizado, de partilhar este aprendizado. Agradeço a espiritualidade pela inspiração e pelo amparo. Muito obrigada, muita paz a todos.
E o nosso coração está quentinho, não é assim? Depois de termos visto tanto concretizações do amparo permanente da espiritualidade. Só colocar alguns pontos que talvez sejam importantes de frisar para tentarmos guardar. A doutrina espírita permite-nos repensar grande parte de alguns preceitos que nós temos na vida. Um deles é como nós encaramos a doença, não é assim? É muito importante termos essa noção de que nós, as doenças, são consequências, nada acontece por acaso. E em grande parte, como por exemplo também é focado na revista deste bimestre que nós temos já aí, o ponto é que às vezes nos parecem situações extremamente dramáticas, mas que têm uma razão de ser e que são uma forma de purgar uma situação muito difícil que nós criamos noutra encarnação ou nesta encarnação. Lembrar-nos, e aí seria muito bom que nós ficássemos com aquela imagem da mulher, deixem-me só andar um bocadinho para trás, aqui, já está cá. Esta imagem desta mulher que ultrapassou barreiras imensas para conseguir pedir. Vejam que a posição dela é toda exatamente de rogar ao mais alto. Ela está a olhar para cima e a fazer um movimento profundo. E é isso que nós temos que nos lembrar. A espiritualidade está sempre infinitamente disponível, mas é nossa a responsabilidade de fazermos esse movimento, de rogarmos ao mais alto por amparo. André Luiz, quando estava depois do desencarne, numa situação muito, muito difícil, ele passou um período muito longo, numa situação muito, muito complicada. E houve um momento em que, como a Andréia bem colocou, a questão do cansaço, a questão da exaustão, em que ele pede amparo e assim abre toda a possibilidade de se reconstituir. Não porque tenham chegado agora, mas porque assim se pôde fazer o contato. É esse o nosso movimento, essa é a nossa responsabilidade. Lembremos-nos que temos sempre, infinitamente, a misericórdia do Pai, mas há a nossa responsabilidade. Nós fomos criados simples e imperfeitos, simples e ignorantes para caminharmos pelas nossas próprias pernas. É o nosso esforço, é a nossa conquista e é uma possibilidade abençoada. É importante que nós tenhamos isso sempre no coração. Estão sempre disponíveis, basta que nós façamos o nosso movimento. E é um amparo que não cessa e é a possibilidade de entendermos de uma outra forma. Mesmo aquele que está na situação mais complicada, mais difícil, aquilo é importante naquele momento, no seu percurso pessoal. O nosso papel de todos nós é tentarmos, de alguma forma, dar o nosso amparo, encarnados e desencarnados. Por enquanto, eu acho que fica este amparo constante, esta possibilidade permanente de interação do mundo espiritual na nossa vida e que nós saibamos ser merecedores. Essa é a nossa grande responsabilidade. Não é em vão que aqui estamos, lembremos-nos disso. E vamos passando a palavra basicamente pelo nosso exemplo. Que o mais alto continue a amparar-nos sempre e vamos tornar-nos gratos a cada instante da nossa encarnação, por mais difíceis que sejam os momentos, lembremos-nos que estamos na melhor de todas as encarnações. É sempre um movimento de progresso.